Boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos irmãos em humanidade. Prosseguindo no projeto Textos que nos fazem refletir, desejo apresentar-lhes mais um trabalho. Segurança nas tempestades, de autores diversos. Começo dizendo-lhes que, dia destes, recebi um panfleto de um obreiro da Sociedade Bíblica do Brasil, no qual havia um texto que considerei interessante e desejei compartilhar. Esse texto inicia com a citação dos versos 5 e 6 do Salmo 142, a saber: Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Em seguida, prossegue a mensagem do texto. As tempestades nos pegam de surpresa. Tudo está bem e, de repente, ondas e ventos se formam, abalam a calmaria e instalam o medo em nossa vida. Isto foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus, quando atravessavam o mar da Galileia num barco de pescadores. Esses homens do mar estavam acostumados com as tempestades, mas ficaram apavorados e clamaram a Jesus por socorro. Com o poder de suas palavras, Jesus aquietou o vento e o mar, trazendo a calma de volta àqueles homens. Irmãos, nós poderemos estar passando por inúmeras tempestades em nossas vidas. Devemos, então, lembrar que Jesus é o mesmo daquela tempestade em alto mar. Ele nos ama e tem grandes projetos para nossas vidas e quer estar ao nosso lado, acalmando nossos corações e ensinando-nos a confiar nele. Porém, tal como os discípulos, sentimos a necessidade de fazer as seguintes perguntas: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Marcos, capítulo 4, versículo 41. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que tem todo o poder. Confiemos nele. E, conforme consta nos versos 16 e 17 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, nosso Pai, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. A vida, queridos irmãos, é feita das decisões que tomamos. Temos a liberdade de escolher o que queremos, qual o caminho que seguiremos e em que acreditaremos. Esse poder chama-se livre-arbítrio. Estas são decisões importantes a serem tomadas.
E seguindo o panfleto, consta na Bíblia que existem dois caminhos, o céu e o inferno. E para um deles nós iremos depois desta vida. Tudo a depender apenas de uma decisão muito importante e que devemos tomar, conforme o constante de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos há que a encontram. Isso é o que consta na Bíblia, né? E que estava expresso no panfleto. Porém, queridos irmãos, quero dizer-lhes que, de minha parte, eu lhes faria um questionamento e, logicamente, discordarei dos dois caminhos citados anteriormente. O questionamento é: onde buscar a salvação? E lhes respondo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículos 16 a 18. E prosseguindo, irmãos, apresento-lhes a seguir alguns argumentos de Georges Dejean, personalidade eminente, presidente da Liga Mundial Pro-Paz, sediada em Genebra, Suíça. Coletamos alguns trechos esparsos de seu livro A Nova Luz, entre as páginas 25 e 37, né? Livro este que tem a tradução de Guilom Ribeiro. Abre-se aspas. Tenho ouvido falar de pessoas que vão procurar nos alfarrábios a prova da existência de Deus. É possível que nas colônias o homem deforme a tal ponto as obras da divindade que o que é evidente no deserto se torne matéria de dúvida entre os comerciantes e os padres. Texto de Fenimore Cooper em O Derradeiro Moicano. E prossegue Dejean contando a seguinte história. Um velho camponês me disse, certo dia, que o homem duvida de Deus por lhe terem repetido demais ser ele a imagem do seu Criador. Outro camponês, um habitante da Saboia, me afirmou sua crença num Deus generoso, magnânimo, propenso ao perdão. Se ele não valesse 100.000 vezes mais do que nós, se não fosse melhor e mais caridoso, não mereceria ser Deus. Estas reflexões, que a muitos pareceram ingênuas,
tenho-as a contraposto, malgrado meu, à opinião de Maeterlinck, para quem a ideia de Deus não se apresenta a uma luz tranquilizadora. Segundo ele, Maeterlinck, tal como somos capazes de concebê-lo, não poderia deixar de ser uma espécie de super-homem muito inquietante. Livro Antes do Grande Silêncio, página 16. De Jean continua. A nossa própria consciência lhe parece uma espécie de membrana opaca, um neoplasma, um parasita do nosso cérebro que nos isola para sempre do resto do universo. O mais nefasto dos dons, pois que nos mascara a realidade de tudo que existe. Página 16. E acrescenta o autor: pode o homem, contudo, obter a certeza moral que nasce da fé, não da fé cega e dócil, mas da fé que faz reinar na alma a maravilhosa harmonia entre o coração e a razão. Disto tens vaga consciência ao escreveres. Quando muito podemos desejar e talvez esperar contra toda a esperança. Antes do Grande Silêncio, página 49. A ti, meu filho, digo que Deus existe e que é supremamente bom e generoso, que a alma é imortal, que todos os nossos atos e todos os nossos pensamentos trazem suas consequências, que as leis divinas são perfeitas e tão admiravelmente estabelecidas como a vossa fraca inteligência não o pode conceber. Quero proporcionar-te as claridades novas, a todos os espíritos de boa fé. Elas fornecerão matéria para novas meditações, e é por meio dessas meditações que mais um passo será dado em busca da verdade suprema. A consciência pessoal de que fala Maeterlinck, autor de Antes do Grande Silêncio, é uma consciência fragmentária, ligada à nossa vida terrena. A consciência total, a verdadeira consciência, engloba a lembrança de passadas existências e o conhecimento de nossas existências futuras. Ela, a consciência, unicamente se nos revela nas épocas de transição entre duas vidas. Essa revelação, todavia, não é a mesma para todos. Depende do grau de espiritualidade da alma. Disse o poeta: a dor é um fruto que Deus não faz nascer no ramo ainda muito fraco para o suportar. Ou para a suportar, né? Podemos entender assim. O autor de A Nova Luz faz 4 questionamentos, a saber: mas por que faz que o homem sofra? Ou simplesmente, por que o homem sofre? Diremos nós.
Por que no mundo só existe prantos e gemidos? Por que as alegrias, sempre fugitivas, são pagas tão caro? Como conciliar a bondade de Deus com os tormentos vários que torturam a humanidade? A seguir, ele mesmo, Georges de Jean, procura responder a tais questionamentos da seguinte forma: ainda aí, a razão por si só não pode responder. Nós mesmos, se bem mais sensíveis às luzes sagradas, não o sabemos. Entretanto, começamos a pressentir a verdade, e espíritos mais evoluídos nos trazem por vezes a convicção de que nada é inútil, de que a sabedoria das leis divinas não oferece margem a nenhuma dúvida, e de que dia virá em que poderemos nos inclinar diante delas, sem qualquer pensamento oculto. O que te posso dizer é que a Terra é planeta de dor, lugar de provas e de expiação. Mesmo aqueles dentre vós que mais ditosos se pareçam, cedo ou tarde serão atingidos, e frequentemente, sem que os cercam se apercebam. Às vezes perdoais, mas entendeis que nem sempre é possível a clemência e que se faz mister proteger a sociedade, isolando os que lhe causam dano. Caso, irmão, dos criminosos, que têm que ser colocados à margem da sociedade. Esclarece ainda Georges de Jean. Propus a questão a um espírito superior que por vezes tenho a desdita de ver aproximar-se de mim. Em seguida, ele me disse: o sofrimento é, na realidade, uma ilusão. O homem traz em si infinitas riquezas de que mal se apercebe. Pode ele dominar tudo, a dor, a fome, a sede, o sono. Tendo-se sujeitado voluntariamente à vida material, acreditou vencer as forças más. Entretanto, uma vez encerrado na prisão de carne, perdeu a lembrança do que era, do seu poder espiritual, e a falta em que incorreu o arrastou para as resistências reparadoras, para a expiação. Em seguida, perguntei-lhe, disse Georges, estaríamos constrangidos à tremenda e eterna volta de Nietzsche? Não sabemos tudo, disse-me ele. Porém, a volta eterna não existe, porquanto, aos olhos de Deus, o sofrimento é um meio e não um fim. Se mais confiança depositássemos no Criador, prossegue de Jean, a quantos tormentos nos forraríamos, ou seja, nos protegeríamos. Abre-se o livro do teu passado. Quantas angústias inúteis o tempo, o temido infortúnio não justificou. Quantas vezes te deixaste, sem notar que eras tu mesmo o causador do teu sofrimento. Contudo, não deflores o rude aprendizado da vida. Porque
durante o breve tempo em que nos agitamos sobre a terra, e poderíamos dizer que nos arrastamos sobre a terra, haveremos de inquietar-nos pelo que ocorre e pelo que não nos é dado impedir? Mas, por serem impotentes os vossos cérebros para compreenderem as leis divinas, provará isso que as leis divinas não existem, ou que, se existem, carecem de sabedoria? Sede mais modestos, do contrário, todas as vossas teorias, todos os vossos sistemas se chocarão incessantemente com a obscuridade que vos sufoca. Luz, sempre mais luz. Tal o brado que das vossas consciências deve elevar-se ao Deus onipotente, o nosso Pai Criador. Um dia trouxeram perante Averroes, conta Georges de Jean, e Averroes, que era um filósofo hispano-árabe, que vivera entre 1126 a 1198, e cujas crenças ora pendiam para o panteísmo, ora para o materialismo, um árabe a quem uma fera dilacerara parte do corpo. Sofres? Pergunta-lhe o filósofo. Não se trata de sofrer, responde o outro, mas sim de cumprir a vontade de Alá. Voltando-se para seus discípulos, observou-lhes Averroes. Este homem está mais perto da verdade do que eu. Quero trazer-lhes umas palavras de Maeterlinck, constante das páginas 167 do livro Antes do Grande Silêncio, que de Jean copiou. Abre-se aspas. Os teólogos ensinam que o homem pode, pela prece, afastar uma desgraça e abrandar os desígnios de Deus. Ora, sabe Deus ou não sabe o que se vai passar, inclusive a prece? Se não o sabe, não é Deus. Se sabe, é uma criança a atormentar um inseto. Com que fim? Ele deve saber o que a criança ignora, que o inseto nunca será senão um inseto, a menos que, sendo ele Deus, o faça sair da categoria que lhe é própria. Mas, então, a coisa será muito outra e não mais o podemos seguir. Ponto, fecha-se aspas. Para finalizar, queridos irmãos, Georges de Jean, o autor de A Nova Luz, conclui. A prece, meu filho, não pode desviar o golpe que haja de atingir-te. Proporcionar-te-á, no entanto, a paciência e a resignação que lhe atenuarão o choque. Contribuirá para afastar de ti outras provas, pois que te aumenta a clarividência, te faculta a força de que necessitas para resistir às más influências, e faculta aos espíritos que te têm afeição aproximarem-se de ti e te guiarem.
fecha-se aspas, ponto final. De coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir o seu áudio até o fim. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos. E, por favor, se você, meu irmão, se você, minha irmã, gostou, marque um like e cadastre-se no meu canal. Mensagens que educam, motivam e fazem refletir, para que você possa receber notificações de novos vídeos e, ainda querendo, compartilhe este vídeo com pessoas que você ama ou que considera. Relembrando, meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF. Meu e-mail, jl.57gp@gmail.com. Paz e luz a todos.